Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para uma resolução de exercícios a respeito de rotação de corpos rígidos. O exercício do dia aqui foi um pedido do meu calouro Gabriel Tolardo, calouro esse que faz física junto comigo aqui na Universidade Estadual de Maringá. Então esse é para você, Gabriel, vamos lá. Exercício 9.19. Para t igual a zero, a roda de um esmeril possui velocidade angular constante. Possui velocidade angular igual a 24 radianos por segundo. Ela possui uma aceleração angular constante igual a 30 radianos por segundo ao quadrado quando um freio é acionado em t igual a 2 segundos. A partir desse instante, ela gira 432 radianos à medida que para com uma aceleração angular constante. Então, no item A, ele vai perguntar qual foi o deslocamento angular total da roda desde t igual a zero até o instante em que ela parou. No item B, em que instante ela parou? E no item C, qual foi o módulo da sua aceleração quando ela diminuía de velocidade? Então vamos lá. Para resolver esse exercício, a melhor coisa que a gente poderia fazer para ter uma ideia geral de como as informações do exercício são dispostas, como as informações estão distribuídas, é fazer a linha do tempo para esse corpo aí. O que significa fazer a linha do tempo? Como a gente tem várias informações diferentes, a velocidade e a aceleração do objeto mudam de acordo com o tempo, é interessante a gente fazer uma separação dos intervalos de tempo em que cada informação é válida. Então, por exemplo, sabemos que o objeto começa a se movimentar em 0 segundos. Em t igual a 2, um freio começa a agir sobre ele até que ele pare num tempo final tf que eu não sei inicialmente. Então, nesses intervalos de tempo, de 0 até 2 e de 2 até tf, eu tenho um conjunto de informações que serão válidas somente para cada um desses intervalos. Por exemplo, de 0 até 2, a gente sabe que a velocidade angular inicial do objeto é de 24 radianos por segundo e que a aceleração angular inicial vai ser igual a 30 rádio por segundo ao quadrado. E isso é válido somente para o primeiro intervalo, de 0 a 2 segundos. Já para o segundo intervalo, a gente não tem informação da velocidade inicial nem da aceleração. A gente sabe que a aceleração é constante e a gente também sabe que ele tem um deslocamento angular aí de 432 radianos. Porém, não podemos afirmar mais nada a respeito desse intervalo de acordo com as informações que o enunciado deu para a gente. Então, para poder resolver esse exercício, a gente tem que saber lidar com essas informações aqui que a gente obteve. Para responder o item A, então, o que a gente tem? Item A. Qual foi o deslocamento angular total da roda desde t igual a zero até o instante em que ela parou? Nesse primeiro item, a gente pode calcular o deslocamento angular dos intervalos que a gente separou, de forma que a soma de cada um desses intervalos vai dar o deslocamento angular total, que foi o que ele pediu. Então, o deslocamento de 2 até tf a gente já tem, que no caso é esse valor aqui de ΔT igual a 432 radianos. Já o deslocamento de 0 até 2, precisaríamos calcular e determinar ele de alguma forma. Como temos uma aceleração inicial constante de 30 radianos por segundo e uma velocidade angular inicial de 24, podemos descrever o deslocamento angular nesse intervalo através da equação horária do espaço para um movimento uniformemente variado. Então, utilizamos a equação análoga do movimento linear, passando ela para as informações do movimento circular. A gente vai seguir que Δθ, no caso do intervalo de 0 até 2 segundos, é igual a ômega 0t mais alfa t ao quadrado sobre 2. Lembrando que esse alfa é o nosso alfa zero, é a aceleração inicial que o objeto vai estar sofrendo. Então, todas as informações que a gente precisaria para resolver isso daqui, a gente já tem. É só substituir esses valores na equação. A gente vai chegar em um Δθ igual a 24 vezes 2 mais 30, que multiplica 2 ao quadrado, dividido por 2. Se a gente resolver isso daqui certinho, a gente vai chegar num deslocamento angular para esse intervalo de 108 radianos. Agora, para calcular o deslocamento angular total, basta somarmos esse deslocamento de 0 até 2
com deslocamento de 2 até TF, chegando numa resposta de 108 mais 432, que é equivalente a 540 radianos. Então aqui a gente tem a resposta do primeiro item desse exercício, que é o item A. Vamos partir então agora para o item B. No item B, precisamos determinar qual que é o tempo total em que o movimento transcorreu, ou seja, precisamos determinar qual que é o instante TF em que o objeto de fato parou. Para que a gente resolva essa questão, temos que levar em consideração as informações que a gente sabe sobre o segundo intervalo, porque o primeiro intervalo a gente já sabe a duração dele, agora precisamos descobrir a duração do segundo. Então, para os tempos de 2 até TF, sabemos que a aceleração é constante e que ele tem um deslocamento angular Δθ igual a 432 radianos. Além disso, temos mais algumas informações que podemos determinar. Por exemplo, qual seria a velocidade inicial desse intervalo, ou melhor, qual seria a velocidade angular no instante t igual a 2. Para determinar esse valor, utilizaremos o fato de que até 2 segundos a aceleração ainda era de 30 radianos por segundo ao quadrado. Então, a gente pode calcular essa velocidade como sendo a velocidade inicial, ω0, mais α vezes t. Então a gente chega que ω2 é igual a 24 mais 30 vezes 2, resultando aqui para a gente em uma aceleração ω2 igual a 84 radianos por segundo. Então, essa é a primeira informação que podemos determinar. Agora, para continuar o exercício, uma coisa que é importante que a gente saiba é a aceleração desse intervalo de 2 até TF. Para calcular essa aceleração, podemos utilizar a equação de Torricelli, já que a gente não tem um intervalo de tempo em que essa aceleração é válida, e a velocidade angular no instante t igual a 2. Então, pela equação de Torricelli, utilizando como velocidade final a velocidade de parada, temos que ômega final ao quadrado vai ser igual a ω2 ao quadrado mais 2α, aqui é um alfa, vezes Δθ. Então, para resolvermos essa equação agora, precisamos isolar o alfa. Isolando o valor de alfa, a gente vai chegar em alfa igual a menos ω2 ao quadrado dividido por 2θ, 2 Δθ. Então aqui, novamente, se a gente substituir todos os valores que a gente já conhece dessa equação aqui, que é o ω2 quadrado e o Δθ, a gente chega em menos 84 ao quadrado dividido por 2 vezes 432. E a resposta para esse item aqui vai ser uma aceleração angular alfa equivalente a menos 8,17 rad por segundo ao quadrado. Então, se você perceber, aqui a gente já resolveu até a resposta do item 3, o item 3 do item C. No item C, ele perguntava qual era a aceleração do tempo t igual a 2 até o TF, que seria a aceleração quando o esmeril começou a ser freado. E a gente chega como resposta nesse valor aqui. Então, continuando agora para a resolução do item B, que é o que a gente está querendo descobrir aqui. Para resolver o item B, então agora que a gente já tem a aceleração e já tem o valor da velocidade inicial, a gente pode utilizar a equação horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Novamente, passando da equação que a gente conhece na forma linear para a forma análoga do movimento rotacional. Então a gente obtém como equação um ômega, vamos mudar a cor aqui, um ômega igual a ω0 mais alfa vezes t. Em que aqui o que eu quero descobrir é o meu valor de t, e eu sei que a minha velocidade angular final vai ser zero. E, no caso aqui, o meu ω0, que é a velocidade angular inicial no intervalo que a gente está considerando, seria o ω2. Então aqui teríamos 0 igual a ω2 mais alfa vezes t. Isolando o nosso tempo, que é o que a gente quer descobrir, a gente chega em t igual a ω2 dividido por alfa e tudo esse termo aqui negativo. Agora, substituindo os devidos valores, podemos encontrar aqui menos 84 dividido por menos 8,17.
Resolvendo esse exercício aqui então, resolvendo essas continhas básicas, chegaremos num resultado positivo, o que faz sentido, já que o tempo não pode ser negativo. E 84 dividido por 8,7 vai dar para a gente como resultado 10,3. 10,3 segundos. Agora perceba, o que a gente encontrou aqui é somente um intervalo de duração do tempo t igual a 2 até o tempo tf. Para calcularmos o tempo total em que esse movimento transcorreu, precisamos então somar o intervalo de tempo referente à nossa primeira divisão, ou seja, somar mais 2 segundos, de forma que assim a gente tem o intervalo de tempo, o ΔT total desse movimento, que seria no caso 12,3 segundos. Então, essa é a resposta do item. Vamos colocar certinho aqui. Então, essa seria a resposta para o item B desse exercício. E com isso finalizamos ele, já que já resolvemos o item C durante o processo aqui que a gente estava trabalhando o item B. E esse foi o exercício de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado uma coisa clara. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito desse exercício ou exercícios que vocês gostariam de pedir alguma resolução, podem deixar nos comentários, que assim que possível eu vou tentar resolver e postar aqui para vocês. E se vocês gostaram da resolução, deixem aquele like para dar uma ajuda para o canal, para saber se vocês estão gostando do que a gente está fazendo aqui. E é isso daí. Até mais.